tarde a todos. Uma grande satisfação eu apresentar aqui o professor Renato. Professor Renato, colega aqui da UNB. Fiquei bastante contente ao ser chamado aqui para iniciar essa apresentação, falar um pouquinho aqui então do currículo do Renato. Bom, o Renato é formado em Engenharia Elétrica pela Federal de Goiás, é mestre em Controle e Automação pela Unicamp, doutor em Controle e Automação também pela Unicamp e PhD em Engenharia pela Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. De julho de 2009 a fevereiro de 2011, foi pesquisador colaborador na Escola de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Foi chefe aqui do departamento de 2018 a 2020. Atualmente, professor associado 2 do departamento, coordena diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento, atuando no contexto de sistemas de controle, com aplicações na área de sistemas aeronáuticos e aeroespaciais. É o criador e atual coordenador do Laboratório de Simulação e Controle de Sistemas Aeroespaciais, o LODESTAR, um dos criadores e atual coordenador executivo do Conselho de Representantes do Laboratório de Aplicação e Inovação em Ciências Aeroespaciais, LAICA, foi um dos responsáveis pela cooperação entre a UNB e a Universidade de Wakayama, no Japão, no contexto do projeto Uniforme de Microsatélites, e também pela cooperação no segmento usuário com a Universidade de Vigo, na Espanha, na missão do satélite UNSAT-D, lançado em 2013. É coordenador da primeira missão espacial financiada pelo GDF, a missão Alpha Crux, para comunicação em banda estreita. Tem experiência em teoria de sistemas de controle, trabalha com teoria de estabilidade de Lyapunov, análise de estabilidade de sistemas lineares e não lineares, critério de desempenho H2H infinito, desigualdades de matrizes lineares e estabilidade de tempo finito, com aplicações de determinação e controle de atitude de pequenos satélites. É o investigador principal do primeiro projeto de experimentos em alta altitude da UNB, o LICANSAT, certificado pela Anatel como operador de estação radioamador, sendo atual responsável pelo sistema de comunicação no projeto LICANSAT e pela estação solo do sistema Alpha Crux. É um dos responsáveis, vice-coordenador da primeira estação ótica laser do sistema de navegação por satélites GLONASS da América Latina, localizada na UNB. É bolsista de produtividade, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, DT2, e senior member do I3E, afiliado à I3E Aerospace and Electric Systems Society. De 2018 a 2020, foi membro do Conselho Superior do Núcleo de Inovação Tecnológica, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB, e atualmente é membro do Conselho Superior da Finatec. Também é membro do Comitê de Auxílio Técnico do Setor Eletroeletrônico do MCTIC, membro do Comitê Técnico Setorial Nacional Eletroeletrônica do SENAI, membro do NOOSA Working Group 1, Capacity Building and Institutional Strengthening em GNSS da América Latina, é membro da Comissão Brasileira de Comunicações 2, Rádio Comunicações da Anatel, membro do Conselho da Comissão Espacial da UNB e membro da Commission Expert Evaluators da Research Executive Agency for the European Commission. Ufa. Além disso, para mencionar rapidamente aqui, ele participou já de 20 projetos, entre projetos de pesquisa e extensão, é revisor de 21 periódicos e já recebeu 27 prêmios e honrarias nacionais e internacionais. Autor de 27 livros, de 27 artigos em periódicos, um livro, 60 artigos em congressos e 11 resumos em congressos. Também representa a UNB em várias entrevistas na mídia. E eu me permito contar, Renato, uma vez a minha mãe, uma senhora de 75 anos, ligou para mim e perguntou: meu filho, você conhece o Renato Alves Borges? Eu falei: conheço. Então minha mãe, ela mora no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, conheceu o Renato pela TV, viu o nome da UNB, claro, chamou a atenção. Então o Renato também é famoso no interior de São Paulo. Obrigado, Renato, a palavra é sua. Eu que agradeço. Bem, pessoal, obrigado agora, é uma gentileza, né? Acho que você foi muito cuidadoso em trazer tanta informação, mas isso não é diferente de nenhum outro colega, não é diferente do Aguaio atuando aqui. É uma coleção, né? Não é diferente de ninguém que está presente aqui hoje, é um processo. É uma questão de tempo mesmo. Agradeço a gentileza nesse cuidado. Pessoal, vamos lá. A minha proposta aqui hoje, né, é falar um pouquinho
do Alpha Crux, tá? Tentar trazer uma visão geral. Tá? Então é uma apresentação, eu diria, leve e relativamente simples. Nessas lições aprendidas e trajetórias de como nós chegamos até a missão espacial, eu resolvi arriscar fazer uma seleção de vídeos. Todos eles estão no YouTube, talvez alguns ou a maioria já tenham visto, que está nos canais que a gente está tentando divulgar, mas eu pretendo parar, fazer um comentário ou outro, espero que funcione. Tá? E nas perspectivas futuras eu quero trazer um projeto desse ano, que é um desdobramento do Alpha Crux, inclusive, que a primeira atividade de campo aconteceu sexta-feira da semana passada, e é um projeto que a gente está com uma expectativa muito alta, tem atividades bem bacanas e eu espero que isso também seja agradável para a nossa tarde. Então vamos lá. Né? Eu gosto de começar com duas perguntas que têm norteado as ações nossas desse grupo nesse momento. A primeira delas é: como que a gente atende às crescentes necessidades de comunicação de dados, garantindo alta conectividade e integridade da informação? Então, dados aqui a gente pode imaginar de uma forma bem ampla, tá? Sendo transmissão de pacotes simples que a gente está utilizando, ou mesmo voz, né? Assim, dados, né, imagens, enfim, dados, uma palavra bem genérica nesse contexto aqui. Então, tem 4 cenários que são extremamente representativos, né? Ou seja, os desafios da cidade inteligente, né? Brasília tem isso, né? O nosso atual governador, inclusive, carrega isso como uma das suas metas, né? E tem assim, alcançado indicadores bastante interessantes. Claro, né? Prover elástica comunicação em zonas de desastre natural, ou seja, na verdade, como é que você cumpre um papel de comunicação tática, comunicação de emergência, em cenários em que as comunicações cotidianas ou dos grandes centros urbanos, enlaces terrestres, estão indisponíveis por qualquer razão que seja. Obviamente, né? A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, e essa perspectiva futura que eu vou apresentar em breve está relacionada com isso. Então, como que a gente leva essa comunicação, como que a gente trabalha a comunicação para garantir o desenvolvimento sustentável e, obviamente, as nossas fontes e a nossa economia. Estou destacando aqui, por exemplo, a agricultura de precisão. Eu acho que isso tem uma aderência muito forte com a região que nós nos encontramos, Centro-Oeste, são um pivô econômico para a gente. Então, a gente precisa estar presente do ponto de vista tecnológico, como um pilar tecnológico, auxiliando em diferentes situações. Essa é uma das perguntas que a gente sempre fica em mente, né? E na segunda é: qual é o futuro? Então, a gente precisa entender qual é o papel da tecnologia espacial, de qualquer outra estrutura, para melhorar a nossa realidade social, né? E humana, de certa forma também. E, claro, para onde nós estamos caminhando. Então, eu considero esse slide, esse esquemático bastante representativo. Ele foi adaptado de um survey, depois eu posso fornecer a fonte, a letra está bem pequena aqui embaixo. Mas olha o que a gente tem aqui. A gente tem tudo que é uma realidade hoje, né? Eu tenho veículos aéreos não tripulados, aeronaves, carros, enfim, embarcações, um gado aqui, enfim, um ativo, né, que a gente precisa monitorar. E nós temos satélites. Então, o que está em destaque aqui é como que nós integramos tudo isso, como que nós passamos a enxergar as novas topologias de comunicação, como que um veículo aéreo não tripulado cumpre um papel principal, ou seja, se a gente imagina um veículo aéreo transportando uma carga, ou enfim, ou fazendo uma atividade de sensoriamento, mas ele pode ser um dado momento simplesmente um nó dentro de uma rede de comunicação. Tá? Para isso a gente vai ter que entender não só a comunicação em banda larga, mas também o que é uma comunicação em banda estreita, uma transmissão de dados uma taxa menor, pode auxiliar. Ou seja, como que a gente integra tudo, como que a gente faz um link espaço a espaço. Então, quando eu digo nova era espacial, é esse momento que a gente vive, que é um termo que o consentimento ainda está sendo alcançado, tá? Mas a melhor definição que eu já ouvi, que eu compartilho também é: primeiro, as missões espaciais elas entram para o setor produtivo privado, ou seja, o pequeno e o médio, não é só questão de entrar para o privado, o grande, mas o pequeno e o médio começa a ter acesso mais fácil ao espaço. E eu vejo isso, né, catalisado, acelerado pela era dos pequenos satélites. Por quê? Porque o pequeno satélite ele reduz custo de produção, ele reduz custo de lançamento. Então, de fato, ele faz uma missão ser mais acessível do ponto de vista econômico e do ponto de vista de logística, de construção e lançamento. Tá? E, claro, associado a isso, a redução, né, dos nossos componentes eletrônicos, sem perder a capacidade de processamento,
Isso permite que esses objetos, antes, né, de grande porte, possam executar missões complexas, executadas em estruturas, né, ou objetos de pequeno porte. Então, para mim, é isso, e tem um novo termo sendo criado, né? A gente está muito acostumado já com o Internet das Coisas, né, o IoT do inglês, e tem um novo termo surgindo aí, que é o Internet das Coisas Espaciais, ou seja, é o mesmo conceito, só que a gente está fazendo é estendendo isso da realidade superfície terrestre para uma realidade que envolve, no primeiro momento, órbita terrestre e que envolve, no segundo momento, missões interplanetárias, enfim. Né? A gente vive a era de retorno à Lua, a gente vive a era de vamos para Marte, conhecê-lo pessoalmente. Né? Enfim, então dentro desse ambiente, dentro dessas duas temáticas norteadoras, surge a missão Alpha Crux. Tá? A missão Alpha Crux para a gente, ela é essencialmente uma plataforma para treinar, para aprender e para demonstrar tecnologias. Ou seja, ela é uma missão radioamadora, então ela carrega esse papel de ensinar mecanismos de comunicação, mecanismos de construção, quais são as fases de uma missão, custos relacionados, enfim, todo esse conhecimento básico que permite a gente construir uma cadeia cíclica, que a gente vai gradualmente evoluindo até ter autonomias cada vez maiores e estar envolvidos em missões cada vez mais complexas e mais audaciosas. Né? Então, a gente agrega valor de base tecnológica à nossa formação de todos nós que estamos aqui. Né? Então, isso permite treinar estudantes, professores, técnicos, um ciclo completo de uma missão, capacitar, solução de coleta de dados, soluções de repetidores, etc, etc. Então, as duas perguntas iniciais, pelo menos em uma pequena escala ou parcialmente, elas estão contempladas aqui, ou, se a gente olha para a segunda, eu preciso entender, dentro de um conceito de operação relativamente simples, como que eu já consigo tangenciar pontos relacionados ao futuro dessas estruturas de comunicação de dados, ao futuro das nossas necessidades. Né? Então, de forma bem simples, segmento espacial é um satélite só, ele é um padrão CubeSat, ou seja, ele é um cubo, uma unidade, a unidade é uma aresta de 10 centímetros, então esse objeto tem exatamente 10 por 10 por 10 centímetros, massa total dele está em torno de 1,60 kg, a última revisão, especificação de projeto do CubeSat está levando a unidade para até 2 kg. Quando nós fizemos o lançamento que estava vigente era a unidade até 1,3 kg, se não me falha a memória. Tá? A gente tem um segmento usuário, que seria o nosso segmento usuário? São aqueles que vão eventualmente utilizar de uma repetidora, de GPira, de pacotes, que vão utilizar terminais de usuários que a gente consegue coletar um dado, armazenar no satélite, retransmiti-lo, que vão utilizar as telemetrias para fins de pesquisa e investigações, como a gente tem feito atualmente. Né? E o segmento solo, ele está composto pela estação solo, ela está montada no leg, tá? no primeiro andar, onde a gente tem uma estrutura que permite operar a missão, né? E operar a carga útil. Qual é a diferença básica? Né? Operar a missão é complexa, é mais amplo, no sentido que você precisa conhecer a saúde do satélite, monitorar carga de bateria, temperaturas internas, como esse objeto está girando, enfim, todo o pacote de telemetrias que traz essa fotografia da situação técnica do objeto, isso é descarregado diariamente aqui. Então, essa equipe é responsável por verificar e analisar se o funcionamento, a operação está dentro de condições que permitem a gente garantir uma boa vida útil, se há necessidade de alguma ação em solo, ou seja, eu preciso desligar algum subsistema, eu preciso sair de modo de operação nominal para modo de operação de stand-by para economizar uma bateria enquanto ele faz uma recarga e etc. Então é um tipo de atividade que é feita por um centro de operação de uma missão. Quando eu ponho centro de operação da carga útil, aí é o objeto principal, ou seja, esse satélite foi colocado em órbita com qual função principal? Ele é um imaginamento, ele vai fotografar superfícies na Terra, ele vai fazer um laço de comunicação, então no nosso caso é comunicação de dados. Então, operar o payload significa
verificar se repetidores estão funcionando, se o sistema para coletar informação está funcionando, obter esses dados e disponibilizá-los para o usuário final, caso seja o cenário, ou habilitar esses serviços para o usuário a depender das suas necessidades, né? Então isso tudo para a gente integra o nosso dia a dia e compõe as atividades que a gente executa diariamente dentro da estação, tá? Bem, então, ciclo de vida, muito rapidamente, né, de um projeto espacial, nós estamos baseados nas normatizações europeias. São as normatizações que a Agência Espacial Brasileira adota e utiliza hoje. Então, existe uma comissão, que é a ECSS, né, uma abreviatura para Comissão Europeia de Padronização do Espaço, ou seja, ela define normas para missões as mais complexas e variadas possíveis, incluindo uma missão tripulada para a Lua, incluindo uma missão de sensoriamento ou interplanetária, tá? Até uma missão do porte da nossa, né, que comparado com esses exemplos, ela é relativamente mais simples. E aí surge inclusive um grande desafio, que é como você pegar esse conjunto de normas e regras e adequá-las à nossa necessidade. Então, executar o termo em inglês seria o tailoring, né? Ou seja, você vai aparar algo desse tipo, aquele complexo, aquele volume de normatizações para poder atender uma demanda específica. Então, essa normatização, ela estrutura um projeto espacial em 7 fases. Então, eu tenho fase 0 até fase F, né? A, B, C, D, F. Esse espiral, na verdade, isso faz parte de uma das metodologias que o nosso grupo adotou, que é o que? Desde o primeiro momento, por mais que, né, de forma cronológica a gente vai seguir por essas fases, o próximo slide acho que ilustra isso relativamente bem. A ideia é, né, claro, eu estou numa fase, ou seja, começando o meu projeto numa fase 0, para identificar necessidades, fazer uma análise de missão, para chegar num conceito de operação mais ou menos aqui em torno da fase B, da fase A, mas não tem como a gente ficar pensando algo na fase A totalmente desvinculado do último momento em que a gente vai estar fazendo o descarte desse objeto. Porque muitas vezes o descarte desse objeto, a minha operação pode ter encerrado, ou seja, legalmente eu não posso operar esse satélite, ou por alguma outra razão, eu tive algum subsistema que infelizmente parou de funcionar, o objeto parou, ele está em órbita ainda. Então ele ainda é uma responsabilidade nossa, porque ele sai de algo operacional, funcional, cumprindo um papel, para ser simplesmente um detrito espacial, um objeto que não tem uma função específica para a gente em solo, mas que ocupa um espaço que polui, de certa forma, a órbita terrestre, em especial as órbitas baixas, onde essas missões de pequeno porte têm acontecido majoritariamente. Ou seja, nós precisamos acompanhar. Então aqui, mesmo bem no início, que eu vou desenhar o conceito de operação, eu posso estar interessado em colocar ou em pensar um marcador para esse objeto que facilite a observação por um conjunto de telescópio em solo, tá? Porque como ele não tem iluminação própria, observar isso com sensores ópticos, espectro visível, isso vai ser feito com reflexo da luz solar, e isso é um desafio ainda para a gente, embora isso seja possível, tá? Então é uma das técnicas para se fazer, mas a gente está bem aqui na largada, mas não tem como a gente pensar em deixar de descartar completamente ou colocar o que seria o descarte ou mesmo a operação para de fato pensarmos a respeito a posteriori. Ou seja, é natural caminharmos de forma cíclica, circular. Então a técnica espiral, ela simplesmente vai passando, à medida que o projeto cresce em complexidade como um todo, ele vai, ou seja, ele segue cronologicamente as suas etapas, mas ele não deixa de interagir com todas as fases em maior ou em menor escala. Então essa é a proposta, né? E claro, no nosso caso, uma equipe jovem também, primeira missão nossa, que é desse grupo, né, desse laboratório que está responsável pelo Alpha Cruz. Então a gente utilizou muito de aprendizado baseado em projetos, a gente tem uma cooperação estreita com o professor André, do laboratório aberto, né, e temos conversado com os colegas do departamento também que estão trabalhando dentro desse contexto. Então aqui, de novo, as fases, né, mas agora já tem uma noção um pouco melhor de como que isso se desenrola do ponto de vista cronológico e algumas revisões. Então cada etapa
ela é seguida, ou o gatilho para a gente transitar de uma etapa para outra, ou concluir uma etapa específica, ele normalmente é marcado por um documento de revisão. Então, revisão preliminar da missão, revisões críticas de projeto, revisões de preliminar, revisão crítica, revisões que eu preciso fazer em relação à parte operacional, a parte de treinamentos, a parte de descarte, ou seja, cada etapa dessa é seguida por um complexo de documentos que são necessários para a gente poder estruturar e ter uma metodologia de desenvolvimento sólida, madura, que permite chegar ao final com risco controlado, né, reduzido dentro do possível, caminhar dessa forma. Quem define essa estrutura, essa documentação? Normatização que a gente está adotando. No nosso caso, é a mesma da Agência Espacial Brasileira, a normatização europeia. Então aí, chegamos no segmento espacial. Tá? Então, percebam, né? Eu estou trazendo duas questões que norteiam as nossas atividades, um pouco de como você trabalha o ciclo de uma missão espacial, ou seja, como ele é estruturado, quais são as normatizações que a gente segue. É claro que adequá-las à necessidade é um desafio grande, chegar ao final e falar quais desse conjunto de documentos de fato são críticos e imprescindíveis para o nosso contexto. Então isso é uma etapa crítica. E agora uma descrição do que é o segmento espacial, o segmento solo, para eu poder contar um pouquinho de como nós chegamos aqui por vídeos. Mas não sei se está sendo possível ler, vou ler isso rapidamente. Então está aqui a nossa estrutura em UU. Nós temos antena, comunicação em UHF. O totem é um SDR, ou seja, um rádio definido por software que caracteriza a nossa carga útil, ou seja, as atividades principais desse satélite estão programadas aqui. Quais são elas? Uma repetidora de pacotes digitais e um sistema que permite coletar informação, armazenar na memória em loco e ser descarregado na estação solo mediante comando nosso aqui. Tá? A gente tem um computador de bordo, nós temos o subsistema de potência. O subsistema de potência a gente tem conjunto de baterias, geração fotovoltaica, então todas as faces a gente tem painéis solares, tá? E uma capacidade de processamento para armazenar, para gerenciar tanto os barramentos disponíveis quanto mecanismos para tentar fazer aquele rastreamento de maior geração de potência para a geração fotovoltaica. Tá? Barramento 1 e abaixo aqui, né, que eu não comentei, abaixo do SDR tem um segundo dispositivo de rádio. Então a telemetria, o que seria a telemetria? Todos os sensores que estão instalados, então a gente tem unidade de medida inercial, sensores de temperatura, magnetômetro, giroscópio, todos os sensores que estão aqui, eles são armazenados em relatórios em loco. A gente configura a taxa de amostragem, que eu vou gerar o relatório, taxa de amostragem que aquele sensor está definido, então eu gero um pacote de informações. Como esse satélite está passando de 2 a 3 vezes por dia, mas são 2 passagens que realmente a gente consegue operar com uma qualidade boa, ou seja, eu preciso ficar armazenando isso dentro dele. Quando ele chega, a gente está fazendo o centro de operação da missão, o que eu faço? Eu envio um comando e solicito que ele descarregue todos os relatórios que ele armazenou no buffer local. Então eu tenho um marcador, basicamente, para saber onde é que parou a última transmissão, para tentar restartar do mesmo ponto. Tá? Então essa telemetria seria basicamente isso. Compõe esse pacote de telemetrias também uma série de flags devido a certos eventos. Então, por exemplo, nós temos um watchdog, ou seja, um cão de guarda na bateria, um cão de guarda no TTIC, que é o sistema de telemetria em comando, para fazer o quê? Olha, se a gente não tem contato com a estação solo, bem, alguma coisa aconteceu. Ou está com algum problema no segmento solo espacial e não estou conseguindo comunicar, ou o segmento solo falhou. E o satélite está em modo operacional. Então ele está consumindo a sua bateria numa situação plena, ele está utilizando de todos os seus subsistemas e pode ter uma falha de comunicação, uma necessidade de uma interrupção de comunicação em solo, que esse objeto está lá. Então o que eu faço? Eu coloco um contador, literalmente um contador. Então, dado o número de vezes mais ou menos que ele vai passar por aqui, eu falo, olha, se em 2, 3 passagens não fizer contato, reinicia e joga ele para modo de sobrevivência.
por exemplo. Então, quando isso acontece, ele gera uma flag, que nesse pacote de telemetrias, quando a gente descarrega, eu tenho uma flag que fala, olha, ele rebutou, porque eu tenho uma contagem do número de vezes que ele está reiniciando, que também é um parâmetro que eu preciso monitorar para saber se tem algum comportamento fora do esperado. Ou seja, pensem simplesmente num sistema de rede de comunicação, só que agora esse objeto está em órbita. Então, as preocupações, os cuidados, quesitos de segurança, como é que você monitora um sistema qualquer nosso de engenharia em solo, só que isso agora tem um processo que está fora do nosso alcance, então o cuidado ele vai ser um pouco maior, porque eu não consigo em loco dar manutenção, ou quando isso é possível, isso é caríssimo, isso não se aplica para esse tipo de missão, por exemplo. Tá? Então, alguns cuidados eles precisam ser redobrados. Então, a capacidade em banda UHF, seja uma banda estreita de taxa de transmissão é baixa, o Alpha Flux ele transmite aí, em cada passagem, eu vou estar conseguindo taxas da ordem aí de algumas dezenas de kilobytes, tá? Então é pequeno, mas suficiente, eventualmente, para você ter um monitoramento de microclima com uma estação meteorológica ou qualquer outro tipo de sensor. Ou seja, as aplicações de internet das coisas que estão assentadas nesse tipo de comunicação, a gente consegue um bom atendimento, tá? Repetidor terrestre que eu tinha comentado, e do subsistema, uma descrição muito simples, né? A gente tem o sistema de potência, barramento 3.3, 5, barramento direto da bateria, proteção, né? O cão de guarda para monitorar contato com a estação solo. Então, quando eu estouro o cão de guarda, a contagem do sistema de potência, ele rebuta o sistema inteiro. Isso gera para mim um evento crítico, porque eu preciso saber se eu não perdi, se eu que perdi contato, ou teve um evento no clima espacial que atingiu o satélite e rebutou o sistema. Então aí a gente vai fazer, olha, de fato a gente não fez contato, ele provavelmente rebutou por nossa falta de comunicação de solo. Ou não, a gente está fazendo comunicação, mas teve um reboot que veio do EPS. Bem, o EPS pode estar apresentando um erro, ou pode ter sido algum evento do clima espacial que atingiu o satélite. Tá? Então essa parte de análise de saúde do dispositivo eletrônico como um todo, né? Ou seja, agora numa aplicação espacial, é uma área muito rica, tá? E aqui é um volume de dados enorme, em que as técnicas de IA, que certamente todos aqui trabalham em maior ou menor escala, se aplicam. Você tem um volume de dados, a gente precisa extrair informação útil a partir de dados que eventualmente estão totalmente descorrelacionados com o evento que está gerando. Tá? A alimentação são baterias de íons de lítio, a gente tem 4 células e é o único ponto que tem aquecedor dentro do satélite. Porque recarregar bateria em ambientes com temperaturas negativas, você pode comprometê-las e de uma forma que se torna irreversível. Então, no Alpha Flux especificamente, abaixo de 5 graus ele liga o sistema para aquecê-la, tá? E obviamente desliga acima de 5. Então, se pegar o histórico, a série temporal das medidas, a gente consegue perceber que está funcionando perfeitamente. A gente nunca teve nenhuma situação crítica aqui. Comunicação de rádio, a comunicação nossa está centrada em 437 MHz, tem algumas variações de kilobytes, kilohertz, a depender do serviço, tá? Mas ela está centrada em 437. Nossa capacidade de bordo é uma VR32, tá? Uma flash de 128 MB e diferentes barramentos, protocolos de barramentos. Então, na verdade, tem diferentes redes a depender do que está comunicando. Então, eu tenho barramento I2C, eu tenho barramento CAN, eu faço um FTP no Alpha Flux. E do solo, eu trabalho exatamente com o barramento CAN, eu pingo nós específicos desse objeto e, claro, né, barramento WAD. E eu acho que é isso, né? A nossa capacidade de potência, transmissão 30 dBm, que é 1 watt de transmissão, é uma potência alta, para a gente parece baixa, né? Mas é uma potência significativa. Se você transmitir a 1 watt, a gente está mais ou menos a 500 km de altura em relação à superfície da Terra, e é suficiente. E a gente chega em taxas aí, né? 4.8 a 9.6 kbps, que é o que a gente tem trabalhado. Tá? Bem, um pouquinho do segmento, deixa eu só ir controlando meu tempo aqui, um pouquinho do segmento solo usuário. Pessoal, eu estou falando muito rápido, tá ok, tá bom? Então a gente estava no segmento
espaço, né? Então dá para a gente dividir aí segmento espacial, segmento solo, né? Claro, segmento solo às vezes até subdivide em segmento usuário, tá? Sem entrar nesses detalhes de arquitetura, se eu olho para o que eu estou chamando de segmento solo, então é uma estação toda concebida na nuvem, tá? Então a gente tem um servidor que é uma interface inicial, ele tem uma missão simples, ele é um servidor de baixa capacidade, certa forma de processamento, armazenagem, porque ele é intermediário. Ele me auxilia a fazer correção do Doppler, ou seja, é uma fonte né, que está transmitindo e encontra-se em movimento relativo à fonte receptora. Então você tem que ajustar o efeito Doppler para você conseguir fazer a demodulação correta. Então isso é algo relativamente bem dominado, estabelecido para esse contexto. Então como é que isso é feito? Eu preciso fazer a propagação da órbita, então tem uma equação diferencial que define esse comportamento da órbita, né? Ou seja, vamos pensar o caso mais simples, uma órbita de Kepler, seria uma elipse, uma circular e evoluindo para elipses, que eu consigo fazer um cenário de movimento da interação entre dois corpos, sendo só o satélite pequenininho comparado com a Terra de massa muito maior, e a gente consegue validar, né, ou trabalhar, aceitar as leis de Kepler. Com isso eu consigo um modelo para calcular onde esse objeto se encontra em órbita em cada instante de tempo. Quando eu faço isso e ele está sobrevoando a nossa estação, eu tenho obviamente condições de estimar o Doppler que eu preciso corrigir. Então isso é feito por containers, então isso é como se fosse uma máquina virtual para cada serviço que a gente está trabalhando dentro da estação, que ele acompanha. E o outro seria exatamente corrigir o Doppler e fazer o apontamento da antena. No caso do apontamento da antena, eu tenho uma projeção da passagem dele em solo, então eu tenho, né, trabalhar com coordenadas em azimuth e elevação, eu preciso saber norte, sul, leste, oeste que ele está apontando, né? Então pensa na rosa dos ventos e subdivide em 360 graus, então você tem uma informação para te dar o azimuth, e a elevação, que é o ângulo em relação ao plano de referência. Então eu tenho um outro container dedicado, então o servidor faz isso, recebe no banco de dados inicial, a gente processa a informação, demodula, gera o dado final, para que a equipe de solo consiga processar essa informação, e a gente faz uma réplica. Então toda a informação que a gente disponibiliza publicamente, ela está em outra base de dados, tá? Porque aí a gente consegue isolar a infraestrutura de solo, deixá-la não sobrecarregar em termos de funcionalidade, serviço, etc. E permite também ter um backup das informações. Então você tem informações distribuídas e replicadas em diferentes bases. Tá? E no que a gente está chamando de segmento de usuário, no site a gente tem uma interface para os radioamadores que coletam pacotes, né, enviarem a informação para a gente consegue disponibilizá-las posteriormente, a gente ainda está automatizando alguns processos aqui, e claro, né, feito todo esse processo inicial, a gente agora também montou um dashboard e disponibilizou essa informação online para que as pessoas consigam navegar e verificar o status do satélite, né? São 30 informações, ou seja, todos os sensores principais estão disponibilizados para que a comunidade possa trabalhar e utilizar isso da melhor forma possível. Então eu queria, são 2h38, a partir desse momento, contar um pouco como que foi a trajetória até o Alpha Plus, tá? Então uma trajetória aí que coincide aí praticamente com a minha chegada aqui também na UNB. Então, as primeiras atividades que nós fizemos, tá? Eu acho que isso é muito útil porque quando a gente olha qualquer problema da engenharia, você está olhando um produto final, ou seja, uma aplicação, aquelas perguntas norteadoras que a gente fez no início da apresentação, muitas vezes a gente não consegue identificar onde que a minha especialidade, poxa, eu gosto de programar, eu sou muito bom em telecomunicações, eu gosto de controle, eu sou da área de potência, onde é que está a minha especialidade? Ou seja, o específico no todo, né? Isso não é uma tarefa muitas vezes fácil, mas claro, à medida que vocês vão se envolvendo, que a gente vai se envolvendo com os colegas, nos grupos maiores, trabalhando questões desse tipo, essas coisas começam a ficar cada vez mais evidentes. Eu estou falando isso porque a primeira ação que a gente fez para chegar no espaço foi lançar balão estratosférico.
Aí você fala, poxa, mas balão estratosférico, o que eu vou conseguir com isso? Bem, você tem um perfil de temperatura e pressão representativo. Então você pode validar sistema de aquecimento, você tem uma variação térmica que é maior ou igual à variação térmica do teste de ciclagem térmica que a gente faz no satélite antes de voar. Tá? E pressão de forma semelhante. Então a gente tem essa noção, então isso é útil. E mais do que isso, o que a gente começou a fazer foi, bem, a gente quer ir para o padrão de CubeSat, porque isso tem uma aderência muito natural, né, com as atividades dentro da universidade, eu posso treinar o padrão. Claro que eu não vou usar, eventualmente, uma liga qualificada para voo espacial, que ela tem um custo alto, mas eu posso fazer isso em um PLA, por exemplo, numa manufatura aditiva, para simplesmente que todos tenham conhecimento do padrão CubeSat, como produzi-lo e adequá-lo. Ou seja, ele só não vai ser qualificado para voo espacial, mas eu posso validar todos os aspectos mecânicos em uma prototipagem dentro do laboratório, que é o que a gente está fazendo. Então a história começou assim. E aí, a partir desse momento, eu trouxe uma coleção de vídeos, todos estão no YouTube, talvez a maioria ou alguns conheçam, e eu vou arriscar a gente fazer esse diálogo. Então a missão Paraí é muito representativa para a gente. Nós fomos em 2017 filmar o eclipse solar total nos Estados Unidos. Então foi, eu acredito que o primeiro eclipse solar total, o maior registro da história, né? Ele de fato atravessou os Estados Unidos de costa a costa. Foi uma coisa bastante incrível. Então a NASA fez um programa para financiar lançamento de balões para fazer registro do eclipse solar a partir da estratosfera. Como nós já vimos trabalhando com isso há algum tempo, e o Ciências Sem Fronteira, um colega aqui da UNB e um outro aluno da Federal, acho que de Minas Gerais, da UFMG, se não me engano, acabou fazendo uma rede e nós ficamos em contato com a Universidade do Estado de Montana, Montana State University, né? bem ao norte. E eles nos aceitaram como parte da equipe e nós fomos para lá. Então aqui, alguns vídeos são extensos, então obviamente eu não vou colocar integralmente, mas eu vou tentar destacar alguns trechos. O que eu acho legal desse vídeo é que, como é 360, dá para a gente interagir, né? Então, são alunos nossos aqui, inclusive a Stephanie, que aparece nesse vídeo do holograu na semana passada. O Matheus começou na aeroespacial, está na mecânica, não sei se ele já concluiu, que está aqui. A Lorena, se não me engano, fez o mestrado com a professora Andréia, egresso nossa aqui também. E eu estou por aí, junto com esse grupo. Então dá para acessar, dá para interagir, né? Vou esperar só o lançamento. Então o Beck, que é o professor da Montana State University que nos recebeu, ele está à frente, né? Então nós estamos indo agora preparar, ele faz a contagem. Então deixa eu ver aqui a Lorena, esse braço aqui é a Stephanie, deixa eu ver se eu acho ela, está bem aqui. Eu estou ali na frente ali. E aí, então dá pra gente interagir, né? Nós ficamos acampados aqui, foi uma experiência muito legal. Foi para Idaho, a gente está, não lembro mais agora dessa região específica, mas enfim, então o balão vai indo, eu vou adiantar um pouco. O objetivo era fazer o registro, e aqui acho que dá pra gente começar a perceber isso, do eclipse solar. Então olha lá o eclipse chegando, né? Então, isso a gente está em solo preparado, então você tinha que fazer toda a projeção do lançamento, tempo de subida, para o momento que o eclipse ia chegar onde nós estávamos, para a gente conseguir fazer o registro. Então, você vê, são coisas relativamente simples, é algo fácil de desenvolver dentro da nossa infraestrutura e de altíssimo potencial. Toda grande agência espacial tem um grande programa de lançamento de balões. Tá? O balão é uma atividade meio, uma atividade fim, em diferentes contextos. Então, plataformas em alta altitude é extremamente importante e é mais uma solução daquele esquemático que a gente mostrou, né? Então aqui, não sei se dá para ver, a gente chega a aproximadamente 30 quilômetros, né? Mais ou menos no meio da estratosfera, se não me engano. Tá? Então ele está passando aí, de momento ele... Bem, e daí vai seguindo e a gente sobe com um balão de látex, então ele não tem um mecanismo para estourar e retornar. Então, a pressão vai reduzindo, obviamente o gás hélio que a gente está utilizando para inflar, né, mais leve do que o ar, ele vai se expandindo até a estrutura, o material não resistir e estourar. Então é acoplado um balão, um paraquedas, nesse caso é um paraquedas redondo, de arrasto, cujo objetivo é reduzir a velocidade final para bater no solo e não danificar a estrutura. Então
tudo também é pensado. Um aspecto importante aqui, tipo de bateria que você vai voar, você vai ter colisão mecânica, né? Então você pode estourar, explodir, dependendo do material que você trabalha. Então tem uma série de questões extremamente ricas e aderentes com o que a gente faz no dia a dia, né? Então eu acho que eu consigo ter uma imagem que o balão estoura. Deixa eu tentar pegar aqui, só para a gente ver e vou passar para o próximo. Ali aqui. Então a gente consegue ver exatamente o momento, quer ver? Ver se eu volto um pouquinho. Nós vamos, então estoura aqui está o paraquedas. Então na verdade é só uma montagem, o paraquedas vem com a pressão é baixíssima, não tem arrasto, então ele acelera muito. Então o paraquedas redondo, montado dessa forma, você vai ter que ter uma noção, centro de pressão, etc. Ele não vai colapsar e correr o risco de não abrir, então ele é montado dessa forma. A gente continuou, ou tivemos aí trabalho de projeto final de curso, trabalhando com paraquedas retangulares, né? O circular é muito bom para arrasto, mas péssimo para manobra. E o retangular, muito bom de manobra, mas mais instável. Então é o custo que se paga. Se você vai para tentar manobrar em pouso, por exemplo, você corre o risco de ter um colapso e não conseguir voltar. Então, para quem tem noção ou já saltou, de paraquedas, tem essas noções, sabe muito bem disso, e compõe também todo o estudo da parte de aerodinâmica, enfim, controle, etc. Vou seguindo aqui, né? Então aqui já no nosso laboratório. Esse laboratório, isso foi uma parte da construção do magnetor. Então o professor Café que liderou essa frente, né? Então é o grupo de eletrônica aqui, nossos representantes, obviamente, na parte de desenvolvimento. Inclusive, se não me engano, nesse último semestre, teve um dos alunos do professor Café que defendeu, inclusive trazendo a última versão dessa solução, que evoluiu bastante. Só um detalhezinho aqui, né? Eu estava conversando com o Marcelo um pouco antes. Deixa eu tentar pegar. Pronto. Essa estrutura é uma estrutura de acoplamento mecânico das bobinas. O que é um magnetor? Que é um atuador magnético. Ele é um eletroímã. Só que eu faço uma montagem para ter um eletroímã em cada eixo e de tal forma que quando eu aciono adequadamente cada eixo, eu gero uma força magnética e consigo movimentar esse objeto. Tá? Então essa estrutura é acoplamento mecânico e essa estrutura é toda desenvolvida aqui com a equipe do laboratório aberto. Então você tem que pensar uma resina que é qualificada para voo espacial, tipo de material, enfim. Né? Era só para dar um destaque. Esse ambiente que vocês estão vendo, que fica lá no SG11, ele está atualmente em reforma, né? A gente acredita que até o final do ano, para ser antes disso, tudo seja concluído. Agora a gente vai ter uma linha de produção aí de PCI, que é um projeto junto com a professora André, que acho que foi apresentado ontem, tá? E segue também um ambiente de simulação. Então, no ambiente de simulação, a gente tem condição de gerar campo magnético, simular movimento com baixo atrito e coisas do tipo. Deixa eu seguir por aqui, deixa eu controlar o meu tempo. 12h48. E agora começando um pouquinho o segmento solo, tá? Então, o segmento solo, pessoal, foi todo montado por nós aqui. Então, nesse vídeo especificamente, a gente está em cima do SG11, obviamente com acompanhamento da chefia, com acompanhamento de direção da FT. Nós temos o Emanuel, nesse vídeo específico, o Emanuel, que pulou o grau no início do ano, está fazendo mestrado agora na Georgia Tech, continua cooperando com a gente. E o João, que é engenheiro mecânico extremamente atuante lá no laboratório aberto, e tem auxiliado a gente. Toda a parte mecânica do Alpha Cruiser, ele é um dos responsáveis. E aqui, todo o trabalho, né? Dentre as lições aprendidas, por exemplo, o dimensionamento dos dutos não ficou adequado. Então, na hora que a gente foi passar o cabo para fazer as curvas especificamente, a gente não conseguia descer, porque cada duto daqui ele desce no mínimo um cabo, mas quase todos descendo dois que são rotores. Nós temos dois rotores, acho que tem uma outra imagem que ilustra, que é o rotor que controla o azimuth e o que controla a elevação. Então isso desce do telhado até a estação de comando e controle e obviamente o cabo das antenas. Nós temos duas antenas UHF, todas centradas em 437, como eu mencionei, cada um com um tipo de polarização para aumentar a eficiência de comunicação.
Né? Deixa eu seguir aqui. Bem, isso é como a estação está hoje, né? Tem outros vídeos lá na parte. Então aqui é o Isaac e o Jackson. O Isaac hoje está na direção, são servidores aqui da UNB, então o projeto teve uma participação expressiva de toda a comunidade, então foram alunos, professores, técnicos, compondo essa equipe, né? Então a gente estava montando a estrutura final, que foi um apoio do Departamento de Área Elétrica. Esse é o Caran, que é da STI, um dos responsáveis pela segurança nossa, compõe o Rogério, também da STI, compõe o nosso grupo, trabalhou na parte de dados. Isso aqui era a fase bem inicial, só configurando as máquinas, mas logo na sequência, né? Isso é uma das plataformas web que tem para a gente poder seguir o satélite. Isso é muito fácil hoje. Para o nosso dia a dia a gente usa outra, aquela que está do lado ali, que é a GPDIT. Isso era um treinamento, foram feitos vários treinamentos em meio de pandemia, então muita coisa teve que ir para o remoto, né? Então tem uma perda por esse lado, que a gente está correndo para buscar. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, né? É o que a gente chama de waterfall, né? Uma cachoeira, ou seja, é simplesmente para perceber o sinal chegando na antena, né? Para a gente entender o espectro. Então o satélite fica transmitindo a cada 30 segundos um beacon. O que é esse beacon? É um pacote de telemetrias. Tá? Quando esse pacote é recebido, no waterfall eu vejo esse risquinho. Então a intensidade desse risco, desse retângulozinho, está relacionado com a qualidade desse sinal. Então é o momento que eu percebo o sinal está chegando, o satélite está transmitindo. Próximo passo que eu faço, eu vou tentar abrir um canal de comunicação confiável. O que é isso? Simplesmente colocar código corretor de erros e verificação de bit de paridade. Para quê? Para que eu entenda que o pacote chegou com qualidade, eu consiga demodular, senão eu solicito que seja retransmitido. Então isso é um processo que já está pré-configurado, do próprio dispositivo, do próprio hardware que a gente tem integrado, e aí ele entra num canal de comunicação confiável e a partir desse momento eu solicito que seja baixado os relatórios. Então eu tenho diferentes formas de fazer isso. Posso selecionar só relatórios relacionados a erros ou medidas de temperaturas e etc, etc. Então, formação em tempo real, a gente consegue ir monitorando, dependendo do parâmetro. Tá? Então, esse é um ambiente, é uma sala relativamente pequena, que fica lá e, obviamente, estão todos convidados para a gente conhecer a estrutura lá. Tá? Bem, acho que eu estou quase lá. Aqui, pessoal, é mais uma coleção aí de trechos da campanha de integração, teste e validação do AlphaCrux. Tá? Então, de início aqui, ó, dá para a gente perceber, né? O legal do padrão do CubeSat, da estrutura, né? Claro, tem definições de forma para placas, enfim, para barramento, etc. Tem como uma estrutura toda modular. Você literalmente vai acoplando, né? São stacks que você vai montando e empilhando, claro, né? Seguindo todo as normatizações, os cuidados em comunicação, em conexões, né? Tem um projeto mecânico prévio para a gente saber exatamente onde está o centro de massa desse objeto em relação ao centro geométrico da estrutura e etc, etc. Então, inclusive, isso aqui é exatamente o nosso SDR, que é a nossa carga útil que está sendo montada. Né? Então, isso já é uma etapa bem mais avançada, então consegue ver aqui baterias, aqui vai entrar as antenas, né? Os painéis solares, logo na sequência eu mostro. Então, ele aqui já está praticamente pronto. Aqui só um outro detalhe também, né? Bem, a gente está seguindo de forma criteriosa as recomendações, então assim, existem missões de pequeno porte e de custo baixo, como a nossa, que são montadas fora de ambiente de sala limpa, tá? E obviamente as missões funcionam, isso não é a questão necessariamente crítica, né? É claro que toda missão complexa e se você está sendo criterioso para aumentar e maximizar vida útil e reduzir custos significativamente, a gente vai seguir esse protocolo. Isso é uma questão que é muito observada pelos grandes financiadores, por empresas que têm trabalhado. Então a gente foi muito criterioso quanto a isso e foi montado todo em ambiente de sala limpa. Uma experiência nova para a equipe também, né, porque tem um treinamento específico para você
aprender como você se comporta dentro de um ambiente de sala limpa, evita tipos de movimento, o que significa se o que você está operando cai no chão, qual é o nível de impureza que está no chão, que está na mesa que eu trabalho, qual é o número de partículas que está em suspensão. Eu não lembro algum detalhe técnico agora do nível de pureza, mas se não me engano é ISO 7 que a gente segue para essa especificação. Aqui é uma montagem do painel solar, tá? Por ser uma superfície extremamente crítica e também sensível, né? Se a gente não vai manusear com torque, o que é feito você tem o próprio fornecedor já traz dessa forma, você tem uma placa, né? Que é essa placa de acrílico por cima, que é exatamente para você manusear, acomodar, aparafusar e depois você remove para evitar cada vez mais manuseio de forma inadequada, né? Então, seguindo um pouquinho. Então, foram várias etapas e estávamos eu e o professor Café, né? O professor Café ficou num primeiro momento, devido a outras atividades ele retornou e eu continuei com uma série de atividades. Esse é o teste de vibração que é feito, tá? Então, esse container, que é um container próprio para fazer o estudo de vibração, no nosso caso é um container de 3U, não daria para colocar um satélite maior, tá? Então, o que é feito? O alpha-crux é inserido em uma unidade e vem uma carga dummy que tem que ser adequadamente conhecida, porque vai interferir na leitura dos dados que a gente está fazendo, e é acoplado aqui, tá? Então, o torque em cada parafuso desse aqui é medido cuidadosamente para a gente saber interpretar as medidas de vibração. Basicamente, são dois testes os principais para esse tipo de emissão, que é um teste aleatório e teste de ressonância. Então, aleatório, você tem uma faixa de frequência, normalmente oscilações de baixa frequência, isso vai de algumas dezenas de hertz, talvez até chegando a 1000 Hz, 2000, tá? No nosso caso, foi uma faixa entre 20 e 2, tem teste que sendo uma faixa ainda menor, tá? Durante um certo período. E o teste de ressonância é uma senoide que é aplicada, tá? Então você regula basicamente ali essa frequência, tá? Questão do tempo, e também estabelece um padrão. E se você aplica um padrão senoide, então você vai querer observar padrões semelhantes ali. O que a gente observa? Pico de ressonância. Se você está aplicando, é uma resposta em frequência que a gente vê lá em controle, já está meio em SSI, TD, TC também, né? Ou seja, se você começa a observar picos de ressonância, são os pontos mais frágeis da estrutura, porque essa faixa de frequência que é feito o teste, ela não é qualquer. Quem determina isso é o veículo lançador. Então, o veículo lançador, essa estrutura vai ser acoplada lá na coifa do foguete, ele vai vibrar com uma certa frequência e eu preciso saber se o meu objeto vai entrar em ressonância e, se sim, qual é o percentual de pico que eu vou ter de ressonância para saber se ele não vai desintegrar dentro do foguete antes de sair do solo. Tá? Então, isso é crítico especial na largada, porque você vai dar o primeiro estágio de propulsão, é um momento extremamente crítico, né? Então, é isso que está sendo feito aqui, né? Então, estão aqui os sensores colocados para medir, isso é feito em cada eixo, em pontos específicos, tá? Do objeto, e a gente segue, tem uma medição, né? Então, está pegando exatamente a lateral de 10 centímetros, isso tem que ser milimétrico, porque senão não entra no dispositivo para lançamento. Esse aqui é o cordão umbilical, então a gente faz uma série de testes de satélite, então toda a interface com ele é acessível para a gente fazer checagem da saúde. O que é a checagem da saúde? Basicamente, eu vou pingar todos os nós acessíveis, eu vou medir consumo de bateria, ou consumo de todos os subsistemas, eu vou verificar se o sistema está rebutando ou não, contagem de boots. E basicamente isso. Aqui a gente está entrando nos testes de ciclagem vácuo térmica, tá? Então, deixa eu ver se tem uma outra foto só dele aqui melhor. Pronto. Então, esse aqui é uma câmara vácuo térmica, ou seja, eu vou variar a pressão e a temperatura, tá? Perceba que as antenas estão abertas, então esse teste é feito e a gente comunica com o satélite, diferente do teste de vibração que ele está todo fechado. Então, o que é feito no teste de ciclagem vácuo térmica? Primeiro momento eu faço o que a gente chama de bake out, assim, você vai literalmente assar o satélite. No nosso caso era uma temperatura que chegava a 60 graus.
Isso é muito importante porque quando você eleva a temperatura, você consegue liberar partículas deste objeto. Então ele fica mais limpo. E em alguns cenários isso pode ser crítico, porque pode ter substâncias associadas que podem danificar outros objetos que estão dentro do mesmo foguete, que você não está indo sozinho, você está indo de carona, e muitas vezes também, mesmo estando sozinho, você não pode também oferecer nenhum risco ao veículo lançador. Né? Semelhante aos protocolos que a gente tem que seguir quando você está viajando de avião, por exemplo. Tá? Então, por esse lado. Então tem o bake-out e depois tem a ciclagem térmica, que se não me engano o nosso foi entre menos 15 e até 40 graus. Então a gente fez 3 ciclagens, menos 15 até 40. Então isso é muito demorado. Tá? Isso consumiu aí um dia e meio para quase 2 dias. Entre a câmara toda, que se é dinâmica térmica e é vácuo que é feito interno para simular. Para cada trecho em pontos específicos, a gente faz checagem de saúde, conecta, pinga, vê consumo. Vê se, quando a gente baixa a temperatura, eu consigo observar se o sistema de aquecimento das baterias estão funcionando. O sistema entrou, o sistema saiu, e etc, etc. Então a gente precisa ter uma fotografia mínima do funcionamento. Então a ciclagem vácuo térmica, ela cumpre isso. Foram os 2 testes que nós fizemos, tá, para o AlphaBlux, que é o que é necessário para esse tipo de missão. Teste de satélite em solo não se restringe a isso, você faz teste de compatibilidade eletromagnética, enfim, dentre outros, mas que não necessariamente são mandatórios para todos os tipos de missão. Tá? Então aqui já está, beleza. Esse é um dispositivo que injeta o satélite em órbita, tá? É o deployer dele, o lançador dele. Então a Exolaunch foi a empresa que nós contratamos. Então a Exolaunch fazia a interface nossa com a SpaceX. Tá? Então eles faz parte do contrato, quando a gente está pronto para lançar, eles enviam por correios, transporte, né, um testador que a gente chama de fit check, ou seja, você vai verificar se ele está encaixando. Então simplesmente ele tem que entrar, a gente tem que fazer registro fotográfico e registros em vídeos da entrada dele, manda para a empresa valida e fala, não, vocês estão prontos para serem lançados. Então isso é literalmente uma mola gigantesca que tem no fundo, que por um comando só esse dispositivo abre, e quando ele abre, automaticamente ao abrir, como ele está todo mundo travado, ele empurra todos os satélites e eles entram. Então é assim que é feito, nesse caso específico, a inserção em órbita. Então aqui a gente está fazendo o teste. Diga-se de passagem, nós tivemos um ligeiro contratempo na entrada, e era uma questão de um espaçador, a gente achando que era a fiação que estava passando, mas não, era um espaçador. Felizmente era uma coisa totalmente externa à estrutura, porque se você faz qualquer mudança na estrutura mecânica, você tem que voltar e fazer os testes tudo de novo, então isso é extremamente sensível. Foi um momento de muita ansiedade, mas que felizmente foi resolvido aí. Então a equipe estava na ocasião, realmente pequena, a sala linda pequena, extremamente acessível, né? Pessoal, aqui, deixa eu ver quantas horas, como é que 3 e posso continuar. Esse vídeo é do lançamento, né? Eu queria só, da SpaceX, então isso a gente pode procurar lá, tem ali a contagem, nossa contagem regressiva. Pronto, vai entrar. Bem, o Falcon 9, né, que a gente foi lançado, é um foguete de 2 estágios. Então essa primeira parte aqui é exatamente o primeiro estágio que vai ser a ignição agora. Então passado ali o ponto de máxima pressão aerodinâmica, ele rapidamente, pouco tempo depois, ele desliga o primeiro estágio, desacopla, liga o segundo e rapidamente abre a coifa superior. Então ele já expõe todo o conjunto de objetos, né? Então ele está subindo. O legal dos vídeos da SpaceX, né, além de ter câmera para tudo quanto é lado, você enxerga vários momentos, eles colocam essas legendas embaixo, então aqui tem o Max-Q, né, que é esse estresse aerodinâmico, então é um momento extremamente tenso, ou seja, é onde o veículo vai sofrer a maior pressão, tá? Passado isso, dá um certo alívio para toda a equipe, né? E segue. Deixa eu tentar adiantar um pouquinho aqui para a gente ir por todo segundo, tá?
Aqui eu já passei. You have to call out for the start of that and back engine to go prior. Tá, deixa eu ver se... Beleza, aqui ele já desacoplou, né? Segundo estágio entrou e a SpaceX, esse segundo estágio, o primeiro estágio do Falcon 9, ele desce e pousa, né? Inclusive esse voo nosso, esse primeiro estágio, eu não lembro nem, já tinha voado algumas vezes, né? E aqui, ó, pessoal, ó, aqui é a ponta, né? A coifa tá fechada ainda. Tá vendo aqui é Exolaunch? Nós estamos aí dentro. Infelizmente, a gente consegue ver vários satélites saindo. Teve uma falha de comunicação, então a gente não viu o Alpha Crux mesmo saindo. Então tinha uma cena que estava todo fechado. Quando voltou a imagem, o deploy estava com a tampa aberta. Falou assim, foi lançado. Aí a gente já corre para a estação e começa aquela... Né? Então aqui dá para ver o momento que abre, né? Então aí, ó, são vários, né? Vários acoplados, né? Vários. E o dispositivo da SpaceX, da Exolaunch. Enfim, é basicamente isso que eu queria ilustrar. Isso aqui é uma simulação exatamente desse lançamento, mas eu só queria mostrar isso aqui, ó. Então tem diferentes softwares, né, para controle, projeto de missão. Então a órbita dele é uma órbita polar. Oh meu Deus, calma aí. Como é que o pessoal tá acabando? É uma órbita polar. Ou seja, o que significa ser uma órbita polar, né? Então, a referência dos objetos que orbitam o planeta Terra é o Equador. Então, o plano do Equador está aqui. Ela está basicamente, né, se vocês observarem aqui, alinhada com os polos. Então, especificamente, a gente está em torno de 97 graus. Então, o tipo de órbita que a gente foi inserido, né, LO5. E aqui uma simulação, né? Ou seja, de quando se dá a operação, quando ele está sobrevoando a gente aqui. Uma outra imagem que eu acho bem legal é ter uma noção do footprint, né? Ou seja, qual é a região que ele consegue cobrir por passagem. Então é significativo. Dependendo de quão centrado está, a gente cobre praticamente o Brasil todo. E esses riscos aqui, quando a gente está no processo de simulação, é exatamente as passagens em relação ao ponto de referência, que no nosso caso é a Universidade de Brasília, para a gente poder fazer esses ensaios, né? Eu vou pular esse vídeo que é da estação de comando, da solução de comando e controle, tá? Que está disponível, depois a gente volta no endereço. Eu queria, só para a gente fechar, dado que já são 3 e 7, dizer, né? A gente está aí perto de completar 1 ano e 6 meses em órbita. Nesse momento a gente está fazendo uma série de testes com o sistema de arquivos de memória do Alpha Crux, tá? Então ele está em modo de stand-by. A gente precisa resolver algumas questões técnicas para depois voltá-lo para modo operacional, mas isso permite continuar acompanhando telemetrias, alimentando os trabalhos que a gente está fazendo aqui e seguindo com as pesquisas, né? Então tem um teste dessa comunicação FTP, ela está sendo feito nesses meses agora. E o que vem pela frente na nossa perspectiva. Então, o projeto do ano que a gente está começando, que é um desdobramento do Alpha Crux, é o Perception. Né? Então, o Perception é tecnologia espacial na produção e monitoramento de ativo estratégico. Então, o Alpha Crux compõe, numa perspectiva de ensino e treinamento, numa perspectiva de demonstração tecnológica, parte do Perception. Só que o Perception ele é muito mais amplo. Tá? Então, o Perception está muito alinhado com aquelas duas perguntas que nós fizemos no início. De qual é o futuro das comunicações e como que a tecnologia espacial entra para apoiar, para catalisar ou para permitir desenvolvimento sustentável. Né? E a primeira ação do Perception, né? Então antes disso, a visão geral só em destaque, realizar essa transição do laboratório para a sociedade. Então nosso objetivo, né? Ou seja, um dos pilares da universidade é exatamente a extensão. Então quando eu digo transitar do laboratório para a sociedade, essa pesquisa precisa chegar como um benefício, como um fruto para a nossa sociedade. Nossos valores são desenvolvimento sustentável, ser adaptável, né, ser resiliente, ser versátil. E aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, como que eu exploro tecnologia espacial e ciência de dados, uma vez que a gente está gerando um volume de dados gigantesco, dado bruto, mas que não necessariamente representa uma informação útil no primeiro momento. Como que eu exploro isso como uma ferramenta habilitadora para esse desenvolvimento sustentável?
Então esses são os desafios e as perguntas, né? Então a ideia é, agora, com uma primeira experiência com um satélite nosso operacional em órbita, a gente quer lançar novos e a gente quer efetivamente cooperar e implementar e operar sistema de monitoramento de ativo estratégico. Então, isso é muito amplo. Na primeira fase, a gente entra com os nossos ativos naturais, especificamente os biomas brasileiros. Então, a gente está acompanhando, a gente vem acompanhando uma série de questões relacionadas de como que o desenvolvimento ele entra dentro do nosso meio ambiente, como que se dá essa interação, como que a gente busca esse equilíbrio, tá? Então, essa fase inicial, ela se dá dessa forma. Essas fotos são da semana passada, exceto essa aqui. Eu não tinha uma foto de longe para ter uma perspectiva boa da torre que a gente estava visitando, né? Então, a gente tem uma parceria com o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e a UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. Tá? Então, o Perception hoje, ele compõe nessa fase a carta de projetos científicos do LBA. O LBA é um programa do MCTI, chamado Programa de Larga Escala Biosfera e Atmosfera da Amazônia, tá? E ele possui um complexo de torres de observação. Então a gente está rodando um piloto, começando agora, uma torre que é a K34, que é essa torre aqui. São 54 metros, então você consegue passar em torno de 20, 30 metros da copa das árvores. Na região que a gente estava, a copa das árvores gira em torno de 30, se não me engano, metros, tá? E o objetivo foi, primeiro, entender a logística. Então eu preciso mapear como é o alojamento base, como é a infraestrutura da torre, como que eu acoplo, como que é a interface mecânica, como é o sistema de alimentação, tá? E claro, a gente já aproveitou, a gente está com uma parceria recente, né, começando, por enquanto se dando por apoios. Tem uma missão da Indonésia um satélite chamado LAPAM, IO-86, que tem uma repetidora de voz. Então, eles gentilmente concederam o serviço de repetidora de voz para a gente em 3 passagens consecutivas e a gente conseguiu validar uma comunicação por radioamadorismo dessas turmas. Então, isso é muito estratégico para a gente entender alcance, disponibilidade, etc. Né? Então, aqui é Leonardo, Jair, Paulo, sou eu. Então, Paulo é da Escola Estadual Gonçalves Dias, de Roraima, fica em Boa Vista. Jair é professor biólogo, por sinal, formado ou fez a pós-graduação, não lembro, aqui na Universidade de Brasília, tá? Da Universidade do Estado do Amazonas. O Leonardo é responsável pela parte eletrônica das torres e é do INPA. Ele ajudou a montar todos os dispositivos eletrônicos que estão nessa torre e na Atos, que é um dos projetos mais, vamos dizer assim, maiores mesmo do LBA hoje, a maior torre, que é aquela de 320 metros, um projeto grande que envolve a Alemanha, envolve outros grupos. Então foi muito legal e eu encerro. Esse é o vídeo que o Paulo fez, só para a gente ter um pouquinho de noção. Ficou bem engraçado, porque ele monta uns vídeos que eu acho muito bacana. E então ele mostrando, né? Saindo de Brasília para Manaus, aí ele São Paulo, o PV8DX, saindo de Boa Vista, indo para Manaus. Então a gente começa essas atividades, né? Então ele, olha que legal. Tá? Como a gente está indo para campo de forma bem, deixa eu ver se eu pego de novo aqui. As antenas foram montadas para esse teste, que o Paulo já vinha testando, e obviamente a gente sabe que funciona muito bem. Para facilitar, isso treino. Então ele já enrola, corta no tamanho certo, tá? Monta o número de elementos que ele tem interesse ali, um tubo PVC, então isso é prático para a gente colocar uma mochila, andar no mato, subir, mais prático que algumas de alumínio que às vezes você tem que montar, etc. E funciona muito bem. Então a gente fez uma série de testes, na verdade todos os testes foram realizados com sucesso. Essa é uma apresentação que eu estava, ali era o gerente científico do LBA, a gente na estrada. Isso é um alojamento base, uma estrutura muito bacana, que mais ou menos aí 60 quilômetros de Manaus, tá? É um pouquinho à frente de onde eles estão fazendo aquela estrutura do Amazon Face. Estão fazendo um complexo de torres para injetar CO2 e estudar como que a floresta reage, né? Essa é a nossa trilha. Ele acelerou o vídeo, tem um áudio ali do Jair no fundo. Vai queixar com o pessoal. Torre uma gripe, uma caminhada, né? E aqui vai a torre, galera. Parece um andaime de construção, talvez um pouquinho maior, né? E escada, quando você faz assim,
repetindo, né? Fizemos várias comunicações, falamos em Boa Vista, falamos no Maranhão, alguns países aqui da América do Sul, acho que Central também. Bem, em seguida, o Paulo, tá, então o projeto que ele conduz na Gonçalves Dias, ele conduz um projeto muito legal, chama Radioamadorismo como ferramenta de ensino. A gente está tentando trazê-lo aqui para a UNB também, cooperando com o Paulo. Então aqui são dois professores fazendo contato com a gente ali na torre. E é um lugar bonito demais, pessoal. Essa vista é deslumbrante. Para quem gosta, né, dessas atividades. Eu vou adiantar, era isso, o professor Brasil, lá da escola também. Então, um agradecimento ao Laboratório Abret Brasília, ao Lense, o professor Giovanni coordena, né, a Escola Estadual Gonçalves Dias, Universidade do Estado do Amazonas, e ao Programa de Grande Escala da Biosfera e Atmosfera na Amazônia, tá? Que a gente hoje participa, né? Claro, não poderia deixar de citar a FAPDF, financiou toda a missão Alpha Crux, Finatec, que trabalhou na execução, a fundação que gerenciou todo esse processo, suporte imprescindível da Anatel em momentos extremamente críticos para a gente, e obviamente a nossa Agência Espacial Brasileira. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, acho que eu 13h16, né? Eu encerro por aqui e agradeço muito a atenção. Esse aí é o link do Instagram que a gente está agora tentando manter um pouco mais ativo aí desde o início do ano, aí, quem puder seguir. A gente está tentando veicular essas partes dinâmicas por lá, para ter um acompanhamento aí. Fazer um destaque, o professor Aguai compõe a equipe, né? O professor Vince chegou aqui, nosso especialista na parte de processamento de imagem, que tem conversado muito com ele sobre o Perception, ele trabalha já há um tempo com o Sindacta, entre outros, a Sensipan, entre outros grupos, tá? E é isso, professor Romaria, professor Damasceno, obrigado aí, professor Henrique, área de controle, trabalha também nessa parte de determinação e controle de atitude, né? Vindo de veículos aéreos a veículos espaciais. Tá? Então, obrigado a todos aí. Marcelo, muito obrigado pelo convite e pela organização do evento. Marcelo e equipe, né? Obrigado. Uma pergunta, pessoal. Fechar a pergunta de cima. Além do Instagram, vocês têm algum outro local que a gente pode acompanhar, ver como é que funciona? E como é que funciona um aluno que, achou isso interessante pra caramba, vocês têm processo seletivo, ou como é que funciona isso para poder entrar? Nesse primeiro momento, bem, quanto aos canais, a gente tem um site, o site a gente mantém a parte estática, então talvez algumas informações técnicas, motivação, nas gerais, tem alguns posts iniciais, vamos dizer assim, mas a parte dinâmica para acompanhar os acontecimentos, por enquanto, é o Instagram, né? Então, essa parte das redes sociais, a gente tem trabalhado isso um pouco mais recente, a gente estava explicando no comecinho, né? Bem, eu não deixei aqui o e-mail, mas enfim, acho que é muito fácil encontrarmos aqui qualquer um dos professores. Nesse primeiro momento, pode tentar o contato direto. A gente está organizando, porque o que aconteceu, né, que é natural também, quase todos esses colegas que trabalharam, eles concluíram as suas atividades, então a maioria perdeu o vínculo, exceção o Alexandre, que fez uma apresentação ontem, está fazendo doutorado comigo, está trabalhando na parte de análise de saúde do satélite, né? O João continua aqui, é nosso braço direito na parte da análise mecânica, mas ele não trabalha diretamente comigo, mas ele faz parte da equipe, faz parte do laboratório, né? Então a gente ainda vai montar essa nova estrutura para convidar novos alunos, tá? Então isso não deve acontecer esse ano, né? Também está muito próximo aí da gente encerrar, em especial porque a gente está finalizando essas reformas ali no laboratório. Então, quando as reformas finalizarem, junto com a professora Andréia, vai naturalmente começar um ciclo de entrevistas, enfim, treinamentos, e a gente vai aproveitar para começar a fazer isso de forma unificada. Não ser só o Lab, entrar o Lodestar junto, entrar o Lens e a gente trabalhar assim. Então, por enquanto, é um pouco mais informal, seguindo aqui, mas a gente vai tentar deixar isso mais visível, por exemplo, no próprio Instagram, né? A gente pode
pode colocar uma chamada ali, olha pessoal, interessados, e ele deixa o contato. Mas por hora, o corredor no dia a dia mesmo aí, pessoal, sempre você vontade. Mais alguém? Qual é o tempo de vida do alfa? A gente tinha feito uma estimativa que ele ficaria em órbita aí de 4 a 6 anos, poderia ficar, né? A licença que a gente tem para operá-lo é de 3. Isso é possível estendê-la, né? Se houver necessidade, e a gente conta com isso. Isso está muito relacionado com uma série de eventos do clima, né? Então, é importante, a gente está fazendo uma previsão, a gente está num novo ciclo solar, baseado que a expectativa é que o ciclo solar atual seja muito semelhante ao passado, então a gente fez uma estimativa, isso vai melhorando com o tempo, né? E inicialmente a gente imaginava algo do tipo. Agora, experiências de outros colegas em cenários semelhantes, a missão se estendeu muito mais. Então a gente resolveu, por precaução, trabalhar que 6 anos ele estaria orbitando, né? Porque ele vai reentrar, como é órbita baixa, né? Tem arrasto atmosférico, tem uma série de eventos, ele vai reentrando e se desfaz. Como é muito pequenininho, se desfaz o material. Tá? Mas a estimativa inicial foi essa, tá? Que vai ser corrigida em breve, com mais informações, né? Depois de 1 ano e meio. E a operação, por enquanto, são 3 anos, sendo que a gente já está completando 1 ano e meio. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês têm que esperar ele passar, né, para poder fazer o contato. Vocês têm quanto intervalo de tempo assim para poder fazer os testes? Então, isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente começa a desenhar o conceito de operação, os primeiros pontos simulação da dinâmica orbital. Você tem que definir qual é o plano orbital que você vai colocar o seu satélite. O que significa isso? Eu preciso de um serviço contínuo. Olha, tem que fazer uma constelação, ou preciso de um serviço a cada 1 hora. Então vamos procurar o plano orbital, qual é a inclinação, de tal forma que você compõe o movimento de rotação da Terra com o movimento de rotação, né, do período orbital do objeto, para ver quantas vezes ele passa aqui. Nós estamos numa órbita heliosíncrona, tá? Que existe um sincronismo com o Sol, porque a gente entrou numa órbita específica, mais acessível, de um custo reduzido, e devido aos objetivos nossos especial de treinamento em cima, isso não era crítico para a gente. É uma órbita muito utilizada para imageamento, por exemplo, tá? Talvez não seja melhor para comunicação, depende muito do que você quer observar. Essa especificamente, ela mais ou menos revisita o mesmo ponto na mesma hora. Então, ele tem uma passagem boa para a gente na parte da manhã e na parte da noite. Isso acontece entre 10 e meio-dia, entre 22 e 0 horas, todos os dias. Então, fica oscilando ali. Tá? Então, a gente tem, por mais que possa ter 3 a 4 passagens, algumas são muito baixas, então ele passa rasante ao horizonte. Então, para comunicar, você teria que estar com a antena rasante. Então, essa comunicação vai ter mais obstáculos, vai ser mais difícil, a atenuação é maior, né? Então, quanto mais a visada estiver limpa, direta, melhor a qualidade. Então, a gente tem considerado 2 passagens por dia espaçadas de 12 horas. Rápidas, elas são em torno de 10 minutos, sendo que efetivo entre você pegar o beacon, abrir o canal de comunicação e falar, estou pronto, manda descarregar ou faz a ação, eu ainda reduziria isso aí para 8 minutos, daqui a pouco, né? Ele voa mais ou menos 7 km por segundo, 7,5 km por segundo é a velocidade orbital. Então isso numa órbita a 500 km de altitude, é isso, essa passagem bem rápida mesmo. Obrigado a todos.